Estamos de volta para falar sobre uma coisa muito importante. Outubro Rosa. Sim, gente, Outubro Rosa, continua a campanha, continuam as ações e hoje nós falamos com o Dr. Jair Cavalcante, que ele é presidente da Sociedade de Mastologia aqui do Rio Grande do Norte, né, nacional aqui no Rio Grande do Norte. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Simara. É uma honra e um prazer estar presente e falar sobre um assunto tão relevante, tão importante, que é sobre o câncer de mama no mês de Outubro Rosa. Doutor, já falando a respeito da prevenção, do cuidado, qual o primeiro passo as mulheres devem tomar, devem ter nesse momento? Bem, a coisa mais importante que a mulher pode fazer por ela mesma é começar o seu rastreio a partir dos 40 anos. E após isso, fazer o seu autoexame mensalmente, para que ela possa se conhecer, se tocar e, ao menor sinal, ela procurar o seu médico na unidade básica ou o seu médico assistente. Doutor, esse médico tem que ser um profissional mastologista, né? Isso, o senhor presidente da associação. Fale um pouquinho a respeito dessa sua carreira, dessa sua profissão, assim, uma breve apresentação, só para a gente lhe conhecer melhor. Bem, eu sou atualmente o presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia aqui no Rio Grande do Norte e nós inauguramos, demos o pontapé inicial no Outubro Rosa, dia 1º de outubro, na Associação Médica. E todos esses últimos anos que nós estamos na frente da sociedade, preconizamos para que as nossas pacientes elas tenham informação e acesso. A informação é a divulgação nos meios de comunicação e o acesso é a luta constante junto aos órgãos públicos, ao Ministério da Saúde, ao governo federal, estadual e governos municipais, que as mulheres tenham acesso à mamografia, que é um exame barato, fácil e de fácil realização na unidade, no município da paciente. Eu só queria fazer um adendo nessa sua colocação em relação à paciente procurar o mastologista. Na realidade, ao menor sinal ou sintoma, ela pode procurar o médico especialista do posto. Não precisa ser o mastologista, ou o clínico geral, ou o próprio ginecologista. Em se detectando a alteração ou a possibilidade de ter algum problema na mama, aí sim, eles encaminham para o mastologista, tá? Então, a mulher ela pode fazer a sua mamografia e apresentar ao médico ou da unidade básica ou ao seu ginecologista de acompanhamento regular. Claro, a partir dos 40 anos, se isso não for, se ela se sentir mais confortável em ir para o mastologista, ela pode sim procurar um atendimento especializado, pois sabemos que é muito difícil, muitas vezes, essa marcação dessas consultas e demoram às vezes meses. E o médico da unidade básica ele tem um acesso diário com as pacientes. Doutor, qual é o alerta para a pessoa estar dizendo, não, tem alguma coisa diferente aqui, vou procurar? Bem, no tópico prevenção, o autoexame que está dentro disso, a gente recomenda que a paciente procure alguma alteração, como nódulo na mama, como ferida no mamilo, como vermelhidão na mama, caroço na axila, secreção no bico do peito, seja ela ou sanguínea ou em água, como a gente chama de água de rocha. Então, essas são as alterações que a mulher deve procurar. A dor da mama, ela não é um sinal de câncer, tá? Ela é muito importante que as mulheres saibam disso. E o homem e a mulher podem procurar o mastologista. Não é só mulher que tem câncer de mama, homem também tem. É raro. A cada 100 mulheres com câncer, um homem vai ter câncer de mama. Mas esse autoexame mensal recomendado são para as mulheres, a partir dos 40. Para os homens, não é necessário fazer o autoexame, mas em se detectando alguma dessas alterações, ele sim procure o atendimento básico para ser encaminhado. Muito interessante isso, né? Porque a gente pensa que o câncer de mama é uma coisa exclusiva de mulheres e não é. Isso. A mulher... O câncer de mama, ele é multifatorial, não é um fator único que vai levar a mulher a ter o problema. O principal fator de risco é ser mulher. O segundo principal fator de risco é a idade. Quanto mais avançando a idade, maior o risco das mulheres terem a doença. É o câncer mais incidente entre as mulheres. E
em contrapartida a esse avanço, né, a gente, agora em setembro, a Sociedade Brasileira de Mastologia, junto com as outras sociedades afins em tratamento da doença, da saúde da mulher, conseguiu baixar a idade limite de recomendação de se fazer a mamografia a partir dos 40 anos e não a partir dos 50, como era preconizado anteriormente. Então, dia 23 de setembro foi publicada uma portaria que, a partir de 1º de outubro, as pacientes usuárias do SUS podem fazer a sua mamografia a partir dos 40 anos, em comum acordo com o seu médico assistente ou o seu mastologista. Isso é uma vitória absurda que a nossa sociedade cabeçou. Que bacana, doutor. Agora deixa eu lhe perguntar uma coisa. De quanto em quanto tempo essa mulher que já fez a primeira mamografia, que já completou 40 anos, ela deve ficar fazendo esse exame? A Sociedade Brasileira de Mastologia é bem clara. Ela recomenda que a mulher faça mamografia anualmente, dos 40 até os 74 anos. A partir dos 74, em comum acordo com o seu médico assistente. Ela pode ficar fazendo ou não, de acordo com expectativas de vida, com o desejo da paciente. A gente sempre recomenda que se faça, desde que aquela paciente seja uma paciente rígida, com uma expectativa de vida boa, digamos assim. Doutor, com relação aos riscos, principalmente com relação aos fatores, existem fatores de risco que alimentam as chances de você vir a desenvolver um câncer de mama? Sim, como eu falei previamente, o câncer de mama ele é multifatorial. O principal fator de risco, ser mulher. O segundo, a idade. Aí vem uma miscelânea de outros fatores, que aí é alimentação, sedentarismo, noites, digamos, boas noites de sono, tabagismo, alcoolismo, radiação ionizante, outros tipos de câncer, herança familiar. É muito importante que as mulheres saibam que a maior parte das doenças, elas não são em quem tem histórico familiar, e sim em quem não tem histórico familiar. Então, 80%, de 80% a 85% dos cânceres, eles aparecem em mulheres que não têm histórico familiar algum. Apenas 15% a 20% vão estar ali com histórico familiar dentro da sua herança genética. Então, a herança familiar, ela é importante naquelas pacientes que têm, mas no geral, apenas 15% a 20% das doenças são relacionadas a uma herança familiar. Os 8% ou 80% são esses outros fatores associados, que aí inclui tudo, né? Inclusive, é muito importante ressaltar que esse ano foi publicado um estudo que associou a atividade física à redução do risco da paciente ter câncer de mama. Na realidade, câncer de reto. A gente transpôs para o câncer de mama porque o câncer ele geralmente é uma falha na defesa do nosso organismo. Em si, fazendo atividade física regular, semanal, pelo menos 150 minutos semana, e atividades vigorosas, essas pacientes reduziram em até 30% o risco de desenvolver a doença. E naquelas que já tiveram a doença, reduziu em 30% o risco de recidiva da doença. Então, tanto para quem teve a doença, como para quem nunca teve, fazer atividade física, hábitos de vida saudáveis, é muito importante para reduzir. Para vocês terem uma ideia, essas drogas mais recentes e atuais, elas vão reduzir o risco da paciente morrer pela doença em 5%, em 10%, em 3%. Isso drogas de ponta, né? Caríssimas. E se você fazendo atividade física, que é barato e acessível, e associando a uma alimentação saudável, isso aí vai reduzir em 30%. Praticamente, um terço das pacientes podem ser reduzidas de ter o problema se tiverem hábitos de vida saudáveis. Então, tudo está ligado à qualidade de vida, ao que nós fazemos com o nosso corpo. Isso, né? É só um reflexo, né? Se a gente cuidar bem da máquina, se a gente cuidar bem da gente mesmo, é uma poupança para o seu futuro. Então, a melhor poupança que nós podemos fazer na nossa vida não é financeira. Não estou dizendo que as pessoas devam sair gastando tudo que ganham. Estou dizendo que a melhor poupança que você pode fazer para o seu futuro não é o dinheiro, é a sua saúde. Então, como você pode ter todo o dinheiro do mundo, se você tiver uma doença incurável, essa sua vida vai ser
recrudescida, vai diminuir o seu tempo de expectativa de vida. Em se fazendo noites bem dormidas, atividades físicas regulares, uma boa alimentação, essa paciente pode ter um ganho não só do risco de reduzir o câncer, como também de doenças cardiovasculares e outras doenças da senilidade. São inúmeros benefícios. Isso. Doutor, nós temos várias perguntas aqui, inclusive dúvidas das pessoas. Uma das dúvidas que acontece aqui, eu não sei se o senhor já tomou conhecimento sobre isso, nossa região aqui, ela tem uma incidência de câncer alto, então as pessoas estão bastante curiosas com alguns fatores, principalmente com aquelas crendices populares de sutiã apertado pode causar câncer, uso de desodorantes, uso de cremes. Tem algum fundamento nessas dúvidas? Pronto. Os mitos e as verdades, né? Os mitos. Desodorante não causa câncer de mama. O que muitas vezes o desodorante causa é uma inflamação na axila que a paciente desenvolve, algumas alergias, algumas infecções. E não causa câncer de mama. Ela pode usar o leite de rosas, ou desodorante em aerosol, ou um limão, ou o que ela quiser. Não vai causar câncer de mama. Pancada não dá também câncer de mama. Muitas vezes a paciente me procura dizendo que sofreu uma pancada e a doença apareceu. Ela estava com a doença, a pancada foi alerta para que ela pudesse descobrir que estava com um caroço, que já estava lá há algum tempo. A pancada também não dá câncer de mama. Sutiã apertado, nem sutiã de lycra, nem qualquer tipo de sutiã dá câncer de mama. Pelo contrário, melhora a mastalgia. Então, das recomendações do tratamento para a mastalgia, que é a dor na mama, é usar um sutiã firme durante o dia inteiro. Melhora bastante. E mamografia, outro grande mito, né, que é pulverizado nas redes sociais, inclusive por alguns maus médicos, eles divulgam isso de forma equivocada e eu até diria rasteira e perigosa, porque a mamografia ela salva vidas, né? Ela reduz em até 30% o risco de morte pela doença. Então fazer mamografia não causa câncer. A radiação pode causar, mas não a radiação da mamografia. Doutor, muita gente tem um medo de fazer a mamografia porque ainda existe aquilo de mamografia dói muito. Esta semana eu estava conversando com um grupo de mulheres que pulverizaram isso. É completamente possível, não tem essa dor absurda. Dói tanto ou não dói? Olha, infelizmente incomoda, claro que incomoda, você aperta a mama. A mama da mulher é uma mama sensível, né? Principalmente se ela fizer no período da menstruação. A gente recomenda que faça após o ciclo menstrual, o período menstrual, que a mama fica menos sensível, mas as mulheres, umas têm mais sensibilidades do que outras, né? Então, uma vai sentir mais desconforto, outra não sente nada, outra sente uma dor intermediária. E a evolução dos equipamentos chegou a um ponto tal que algumas máquinas mais modernas, elas têm um start, que ela vai e aperta até o necessário. Diferente de algumas máquinas manuais, que quem determina a compressão não é a máquina, é o ser humano, é o operador. Então, muitas vezes você aperta um pouco mais do que o que seria necessário. Então, dependendo da máquina, a paciente coloca a mama, fica presa lá, o técnico aperta um botãozinho, a máquina, isso dura 1 segundo, né? Então a máquina vai, aperta e solta. Então a paciente não fica com a mão apertada, como muitas vezes as máquinas mais antigas têm. Ela aperta, segura, o técnico sai, bate, faz o raio-x, depois volta e esfolga. Então as máquinas mais modernas já têm esses dispositivos que reduzem inclusive a dor da mama. Mas é muito importante salientar que essa dor que as pacientes referem ter, muitas vezes estão mais relacionadas ao medo da doença do que propriamente a dor da mama. Claro, tem um desconforto? Tem. Mas o benefício de se fazer mamografia é tão absurdo que essa dor praticamente fica irrisória. E é um desconforto muito rápido. Momentâneo. Doutor, com relação às mulheres, nós já sabemos, coloca a mama, faz aquela compressão. Com os homens, como funciona essa mamografia? Da mesma forma.
O homem não faz rastreio para câncer de mama, né? A gente pede mamografias para homens em determinadas situações. É muito comum a gente pedir em homens que têm ginecomastia. Não aumenta risco para câncer de mama, a ginecomastia, para que vocês entendam o que é a ginecomastia, é quando o homem desenvolve a mama, quando na realidade só a mulher teria que ter esse desenvolvimento. Mas por algum motivo, alguma medicação, alguma droga ou algum estímulo genético, ele pode desenvolver a mama. Então a gente pede muito, é muito frequente que a gente peça mamografia nessas situações. E nas suspeitas de ter um caroço ou um câncer, também é solicitado. E a forma que é feita é da mesma forma. Você bota a mama, por menor que seja, na máquina, comprime e faz o raio-x. Agora vamos falar do desespero geral. Perceber um carocinho é câncer? Todo caroço é câncer? Não? Não, né? A grande maioria dos nódulos, eles são benignos. A gente vai receber nossas pacientes, principalmente pacientes jovens, nos procuram com nódulos na mama. Esses nódulos, a grande maioria, são fibroadenomas, são nódulos benignos. Mas, até se saber o diagnóstico diferencial, se é ou se não é, ela tem que procurar o médico do posto para encaminhar para o mastologista. Então, o nódulo nem sempre é um sinal de câncer. Nem sempre é câncer. Ele pode ser um sinal. Por isso, o nódulo na mama, nódulo na axila, lesão no mamilo, vermelhidão na mama, secreção no mamilo, é um sinal, mas não significa que é. Apareceu o sinal, foi comprovado, é um câncer, vamos começar o tratamento. Quais são hoje em dia os tratamentos disponíveis? Graças a Deus, a tecnologia avançou muito e o tratamento do câncer de mama, ele ficou cada dia menor, né? Há pouco tempo atrás, praticamente ter câncer de mama era sentença de se fazer a mastectomia. Logo em seguida, a gente conseguiu fazer as cirurgias conservadoras, que são os quadrantes. Então, se a paciente consegue chegar para a gente no estágio inicial da doença, um câncer pequeno, impalpável, que é detectado na mamografia, a gente consegue fazer cirurgias conservadoras, que são apenas a retirada da mama, a retirada de um pedaço da mama. E quando precisamos retirar a mama, muitas vezes podemos preservar a pele, o mamilo e colocar uma prótese no mesmo momento do tratamento. Ou seja, a gente faz o tratamento, a retirada da mama e já faz a reconstrução. Em contrapartida, os outros tratamentos também avançaram. As quimioterapias, as drogas, que os ADCs estão em moda agora, que são as drogas anticorpo conjugada, que vão bater só na célula cancerosa, são drogas caras que ainda não estão disponíveis para o SUS, mas que a gente tem vislumbrado essa chegada dessas novas drogas para o tratamento do câncer. A radioterapia, que antes as pacientes levavam praticamente o mês inteiro fazendo a radioterapia lá na máquina, tendo que ficar na capital, hoje a gente consegue fazer radioterapia com 5 dias ou com 15 dias, dependendo de cada caso. E os hormônios, né, que as pacientes levam o medicamento para casa e tomam comprimido durante 5 ou 10 anos, dependendo de cada caso. Além disso, 2013 foi um momento importante para as reconstruções. As pacientes que têm que fazer a mastectomia, a retirada total da mama, elas podem retirar e fazer a reconstrução de imediato, garantido pelo SUS. Só para complementar a fala lá atrás do rastreio, se essas pacientes conseguirem chegar no nosso consultório com a doença inicial, nós conseguimos em até 95% de chance de cura. Do outro lado, se elas chegarem com a doença avançada, essa cura cai para aproximadamente 40% a 60%. Então, é absurdo o ganho das pacientes que fazem o rastreio e chegam com o diagnóstico inicial, em contrapartida daquelas que já chegam com a doença avançada, que já chegam com úlcero, com nódulos grandes, deformando a mama da mulher. A chance de cura praticamente cai para 50%. Doutor, eu estou aqui com a camisa. Ó, gente, que linda. Vou mostrar para vocês. Abrindo aqui em primeira mão, viu? Junto com vocês. Aqui. Câncer de mama tem cura?
Foi exatamente o que foi dito agora. Exatamente. Olha aqui. Juntos somos mais fortes. Muito obrigada. A camisa muito linda da campanha deste ano. Essa é a camiseta oficial da Sociedade Brasileira de Mastologia, tá? Doutor, agora deixa eu lhe perguntar uma coisa para essa mulher que está em casa, inclusive para esse homem também, que está precisando. Onde o doutor atende aqui na cidade de Currais Novos e também fora? Eu sou médico da Liga Norte Rio Grandense contra o Câncer, né? Que é a maior instituição oncológica do estado, é uma das maiores do país. Aqui em Currais Novos eu atendo na Liga de Currais Novos, atendo na clínica CEMED, no meu consultório. Em Natal eu atendo na Liga também, no SECAM e no Luiz Antônio, e no meu consultório particular, que é o Instituto de Mama de Natal, além de ser médico da Prefeitura de Natal e do Estado do Rio Grande do Norte, da CESAP. E para acompanhar redes sociais? Para as redes sociais nós temos o Instagram da sociedade, né? Que como presidente a gente está sempre à frente dessas mídias sociais. É SB Mastologia RN e o meu pessoal é o F. Jair Cavalcante. Então, tanto nas redes sociais da sociedade como na minha pessoal, vocês podem nos acompanhar, a gente sempre tenta fazer esclarecimentos lá, alguma dúvida o paciente pode tentar fazer as perguntas, a gente tenta responder. Doutor Jair, muito obrigada, realmente muito esclarecedor. Estamos muito felizes da sua participação aqui e já lhe convidamos para outras vezes estar retornando e estar falando um pouco mais desse tema tão importante. Agora eu lhe deixo à vontade para as suas considerações finais. Queria agradecer o convite, tá? E mulher, a partir dos 40 anos, façam sua mamografia, pode salvar a vida de vocês. Homem, não é porque você não faz mamografia que você não pode ter câncer. Pode, preste atenção. Mulher, faça o seu autoexame e mulheres do SUS, a partir de outubro, podem pedir ao seu médico assistente, não precisa ser o mastologista, pode ser o médico da unidade básica, pode ser o seu ginecologista, para solicitar a sua mamografia, que é um direito seu agora. Faça a sua mamografia anualmente. A partir dos 40 anos, vocês podem estar salvando a vida de vocês. Obrigado. E o Outubro Rosa, eu sempre falo, ele não é apenas no mês de outubro. O Outubro Rosa, ele dura de janeiro a dezembro. No mês de outubro, a gente apenas dá uma chamadinha de atenção, faz aquela intensificada nas redes sociais, nas mídias, para que as pacientes possam ter acesso à informação e procurar o seu atendimento. Gente, tema super importante. Outubro Rosa, ó, já estou aqui para vestir a camisa também. Muito obrigada, doutor.